Olá, bem-vindos ao Globaliza, seu canal no YouTube. Hoje, no quadro Recortes Globaliza, temos a presença do professor Calazans, jurista, palestrante, autor de diversos livros, bem como temos o prazer de receber o Dr. Rubens Andrade, que é filósofo, mestre em administração pública, professor universitário e autor do livro Movimentos Sociais em Rede. Bom dia, Rubens. Bom dia, Daniel. Bom dia, Fábio. Bom dia, Daniel. Fábio, Rubens e todos aqueles que nos ouvem. Professor Calazans, sempre aquele grande prazer tê-los a bordo. Muito bom. E para você que já é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Para você que ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever. A partir daí você vai receber do YouTube notificações sobre novos debates, novos fóruns que o canal Globaliza apresentar. Bom, quem não conhece ainda o canal Globaliza, o nosso quadro Recortes, ele convida pessoas expoentes nos seus segmentos que vão apresentar aí fatos que marcaram a semana no Brasil, no mundo, e em cima disso começamos uma breve reflexão. Eu quero aproveitar então Rubens, que é nosso convidado aí, está iniciando no Globaliza, é a primeira de muitas vindas dele aqui. Rubens, qual o seu recorte? Bom dia a todos que acompanham aqui o canal, agradecer ao Fábio pelo convite. O recorte, por sugestão do Fábio, fica essa relação essa semana que ocorreu da ida do presidente da República ao Supremo Tribunal Federal, uma reflexão dessa relação entre os poderes, né? Legislativo, executivo e o judiciário. O Brasil, a nossa Constituição, ela prevê uma separação harmoniosa entre os poderes, um respeito mútuo. É importante sempre que os poderes conversem, dialoguem, estabeleçam políticas públicas. Mas, então, como o Rubens comentou, a gente estava falando em outros momentos, que essa visita do Bolsonaro ao STF foi, de certa forma, noticiada como intempestiva, não programada, e ela trouxe alguns fatos curiosos. Primeiro, acompanhado de um grupo de pessoas, o que, de certa forma, diverge da própria orientação do governo federal, o que tange a você evitar multidões, aglomerações. É uma reunião, enfim, necessária que mas deve manter aquela separação, os cuidados em prol de todos. A questão é de saúde pública. E, de certa forma, levou ao judiciário a uma situação de saia justa e talvez interfira um pouco nessa própria relação de independência, harmonia, foi vista como uma pressão do executivo sobre o judiciário para flexibilizar a abertura da economia. O que você acha disso, Calazans? Esse assunto está muito ligado com o que eu vou falar daqui a pouco. Eu vou até lançar uma pergunta aqui para que vocês, depois, nossos amigos aí, Rubens e o próprio Fábio, respondam. O presidente, ao tomar essa atitude, ele foi reativo, proativo ou preditivo? Que nós vamos conversar sobre isso, né? Então, ele teve essa iniciativa, mas essa iniciativa foi respaldada numa possível defesa, ou ele se adiantou algumas consequências jurídicas, e não só consequências jurídicas, assim como nós temos nosso amigo Rubens, que foi que atuou na área pública. Será que ele teve por iniciativa evitar algumas consequências relacionadas à economia e até mesmo à administração pública? É essa a pergunta que eu faço. Rubens, o que você acha sobre isso? Primeiro, é um contexto que debate muito forte na sociedade e os seus desdobramentos, tá certo? Primeiro, intempestiva mesmo, Fábio, porque foram presidentes de associações de empresas, de indústria, plástico, enfim, de vários setores da economia. Teve uma reunião com o presidente, o ministro da Economia, em que eles buscavam ouvir qual projeto ou programa, a proposta do governo federal pós o isolamento social e como vai ser pensada a saída, o retorno, e os incentivos, as discussões, como é que vai rodar a economia após essa situação, que já está ocorrendo em vários outros países que cumpriram e seguiram as orientações técnicas, científicas, enfim, colocadas aí. E, segundo o relato de um
primeiro, logo depois do encontro, um presidente, acho que até da indústria plástica, enfim, recordando aqui agora, que eles foram pegos de surpresa por um ato, eles começaram a falar e o presidente resolveu fazer um contato com o presidente do Supremo, que estava em casa, às pressas, correu para o Supremo, e foi uma caminhada, enfim, que lembrou, alguns analistas relataram, quando no governo do Fernando Henrique Cardoso houve a ação do Banco Central junto ao Banco Econômico, que é ligada a uma família baiana, né? Enfim, quem recorda disso, na época, o senador Antônio Carlos Magalhães, com a bancada da Bahia de deputados federais e senadores, marcharam para o Palácio, né, do Planalto também. Um ato político, né, para dizer as suas bases, sua mensagem, enfim, à época. Então, essa comparação. E criou isso, como você falou, né, aglomeração, uma tensão muito grande, porque não foi recebido separadamente, virou um assembleísmo. Teve o posicionamento no final do presidente do Supremo, que alguns relatam que saiu mais forte do que estava. Críticas internas de outros ministros, né, falando que se estivesse no exercício da presidência não receberia, por questão da liturgia do cargo, né? Nós estamos falando isso. E abriu agora um desdobramento, não estou entrando nem no mérito, que as centrais sindicais também querem ser recebidas. Então, provavelmente pode se estabelecer a partir disso, né, todos correrem junto ao STF, que não será mais resolvido nas turmas, no colegiado, né? Enfim, então a cada momento você cria grupos rumo ao STF. Então são essas primeiras considerações, sem entrar no mérito, né? Enfim, o relato e os desdobramentos pós isso acontecido. O que me chama a atenção, Rubens Calazans, é também, e você abordou isso de certa forma, que é o ponto midiático. Né? Porque a reunião foi transmitida ao vivo, o que gera um grande constrangimento. Você sem autorização, né? Sem autorização, sem uma pauta prévia do que vai ser discutido, você simplesmente apresenta ali um grupo de pessoas que fazem o seu reclame, e o presidente da Corte, da Suprema Corte Brasileira, diga-se de passagem, quer dizer, não estava preparado ali previamente, não conversou com seus pares. E outra questão, o judiciário precisa ter a independência, ele não pode comentar certos temas que provavelmente virão a posteriori a serem julgados nas turmas ou no plenário. Então, de certa forma, aquela colocação lá foi muito mais um ato político do que um ato jurídico. Não foi uma simples conversa entre os poderes. Foi levando empresários, executivos, e, aliás, muitos ficaram até constrangidos, porque, em que se pese a relevância da economia, todos nós aqui estamos diuturnamente discutindo, aqui na internet ou em outros fóruns, a relevância de reabrir o mercado, nós temos que fazer com muita cautela, em razão que o Brasil hoje pode se tornar um novo epicentro da pandemia. E nós não estamos preparados. Os equipamentos não estão chegando da China como deveriam, contratos não estão sendo cumpridos por parte dos exportadores. Nós não nos preparamos para produzir esse material, nem em larga escala, nem em pequena escala. Estamos tentando agora trocar o pneu do carro em movimento. Essa é a imagem que passa para mim dessa situação. Eu acho que, na minha modesta opinião, o executivo deveria, é importante, ele lidera o país, ele também estabelece os planos de governo, mas ele deveria se organizar com os governadores, que igualmente foram legitimamente escolhidos pelo povo, e cada estado tem a sua realidade e deve discutir em conjunto com a presidência, objetivando o quê? Que nós possamos sair dessa situação com a maior brevidade possível, retomando o crescimento, mantendo o emprego e crescimento. É o que todos queremos. Calazans, alguma consideração sobre esse tema ou podemos avançar para o próximo? É o seguinte, o pano de fundo de tudo isto é a pandemia, que está repercutindo no setor econômico e nós vimos aí no setor jurídico também. Levando em consideração a tripartição do poder, né, a partição do poder em três partes, nós queremos saber se está havendo aí harmonia ou confusão.
E tá, na minha opinião, esta aparente confusão está sendo transmitida para todos. Até que ponto o executivo pode ir lá? Ele pode, não pode? E se pode, em que condições? Houve pressão? Dá-se a impressão que houve pressão do executivo. E as pessoas vêm com aquelas palavras, né? A sociedade em geral, intervenção, isso e aquilo. Mas eu acho que está faltando. Nós estamos numa crise. Percebe-se que não estávamos preparados para gerenciar uma crise. Esse gerenciamento requer harmonia entre os poderes e nós não estamos vendo isso. Na verdade, você tocou num ponto interessante. Você não tem aí a questão do preparo, você não tem a questão do debate, e você tem, na verdade, um grande jogo de vaidades entre poderes, seja ele legislativo, executivo, judiciário. Rubens, você já, por longa data, aí, participou como nosso representante no Poder Legislativo. Como é que você vê esse momento da sociedade, da política, e ligado aí a esse despreparo, tanto com a questão da pandemia quanto da economia? Reflete, Fábio, a minha avaliação, um conceito ainda muito atrasado em parcela da nossa sociedade em relação à política. Tá? Para ficar uma clivagem assim, mais clara do que entendimento da politicagem, tá certo? Que é o imediato ou agenda eleitoral. Nós falamos de políticas públicas e de Estado. Lembrando que, enfim, é o momento de aflorar o que nós vivenciamos. Nós estamos falando, como nós falamos de saúde, como falou o Calazans, por exemplo, é a questão do saneamento básico no Brasil. 100 milhões de brasileiros, aproximadamente, essa é a conta, não tem a rede coletora de esgoto. Isso é saúde pública. Enfim, isso é dito a cada momento. Então, assim, você precisa ter clareza se em 4, 8, 12, 16, 20 anos, independente dos governos que estarão, nós teremos uma agenda, foi feita, né? Enfim, para outros temas, para acabar com esse problema, sério. Alguns chegam a de 20 a 35 milhões que não têm água potável. Então, assim, são focos fundamentais. Segundo, é revelador da necessidade de política pública na área de saúde. Nós vencemos isso. A poliomielite é um exemplo disso na década, né? Enfim, quando foi erradicada ao longo. Sarampo voltou aí com uma força total. Eu tenho em sala de aula falando com os alunos. Vocês já foram? Aí fiz até uma pesquisa rápida, foram lá tomar a vacina e tal. Acabou o carnaval, eu fui e vi que tinha necessidade de um reforço de sarampo também. Enfim, então, é toda uma política pública de saúde e não de governo, entendeu? Porque chegar cada governo e inventar uma fórmula mágica, enfim, então vai chamar atenção para isso, que é algo que perpassa os governos, perpassa a agenda, óbvio, vai estar na agenda eleitoral, mas tem que estar colocado. O segundo, que o Calazans tocou aí, remete à questão da desindustrialização. O Brasil não conseguiu produzir máscaras. E aí, num debate desse, foi até o próprio ministro Mandetta, à época, falou: o mundo vai repensar de deixar pendurado na China ou na Índia os seus insumos para a área de saúde. Sim. Então, assim, é um debate muito mais profundo, as pessoas entenderem, porque nós poderíamos estar produzindo máscara. Não estão falando... E agora, a contribuição da área de ciência e tecnologia, as universidades estão produzindo ventiladores a um preço muito menor do que era comprado anteriormente, entendeu, Fábio? E Calazans. E eu quero só ser preditivo, segundo a orientação aqui do Calazans, é a preocupação de, depois disso tudo, manter esses respiradores, as UTIs e tudo mais, até porque os alertas já estão sendo dados. Nós podemos estar numa primeira, quem sabe teremos segunda ou terceira onda aí pela frente. Então, é melhor, né, se organizar para isso, né? É algo totalmente possível. A ciência tem demonstrado isso aí. Aliás, o vírus está sendo estudado ainda. Há até uma dúvida se aquele que já foi infectado, se ele obteve ou não imunidade. Avançando um pouco, Calazans, qual o seu recorte da semana? O recorte da semana, ele abrange tudo isso que nós estamos comentando, podemos até voltar a eles. É o termo preditividade.
Eu vou explicar rapidamente o que é preditividade, para quem quiser. No meu site Calazans Aviation, eu tenho uma aula sobre preditividade em videoaula que explica melhor. Mas só para que nós possamos entender, eu vou fazer uma relação da preditividade voltado para a ciência e também para o mundo jurídico. Um pouquinho antes de eu me aposentar como controlador de tráfego aéreo na cidade de São Paulo, Congonhas, eu presenciei um acidente que foi muito interessante. Um piloto instrutor decolou do interior de São Paulo, na manhã de um determinado dia, em situação totalmente favorável ao voo, céu de brigadeiro. Só que esse piloto fez um voo longo, pousando em várias cidades e tendo boletins, informações de boletim meteorológico, e esses boletins vinham informando a degradação do tempo. Só que o piloto não conseguiu fazer uma análise e ele foi adentrando, fazendo esse voo longo e acabou entrando em condições meteorológicas adversas e veio a colidir na Serra do Mar, aqui no litoral paulista. E nós fazemos uma pergunta. Faltou a esse piloto o que nós chamamos de preditividade. Ele não podia adivinhar o que ia acontecer no início do período da tarde, uma vez que ele decolou de manhã. Mas, diante dos boletins meteorológicos, fazendo uma análise da variação da temperatura, da pressão e outros fatores, ele deveria, cientificamente, extrapolar e entender que ele não poderia estar naquele local às 13 horas da tarde, quando ocorreu o acidente. Então, nós temos a categoria e a concepção da preditividade. Então, o preditivo, isso não é astrologia, isso é ciência. O preditivo, ele prevê, mediante sinais, dados técnicos, o que vai acontecer no futuro próximo. Tá? O proativo, levando em consideração aqui ao piloto, o que ele vê? Ele vê uma nuvem e se desvia da nuvem. Então, ele é o proativo, ele evita. O reativo, pior ainda, né? Ele se distrai de tal maneira que ele entra na nuvem perigosa e depois que ele entrou na nuvem perigosa, ele tenta sair, ele começa a reagir. E aí nós, passando para o Covid agora, não sou especialista na área da saúde, nem quero fazer nenhuma censura à saúde. Mas eu estava lendo alguns estudos de cientistas na área da saúde, segundo eles, o Covid foi previsto com uma antecedência, e uma antecedência considerável. E nós perguntamos, diante dessa antecedência, nós hoje estamos aí no meio da guerra, entramos na nuvem e queremos desenvolver a vacina. Israel está à frente, tem a Alemanha, até mesmo o Brasil. Aí eu faço a seguinte pergunta, será que a ciência da área da saúde não tinha preditivamente elementos para prever e providenciar essa vacina? Em termos de administração pública, nós tivemos o Carnaval, onde foi liberado o Brasil todo. Em novembro, nós já tínhamos informações da Covid. A administração pública não foi preditiva? Está sendo reativa? Não foi proativa? Eu gostaria até que o nosso colega Rubens, que já atuou na administração pública, fizesse essa consideração. Né? Eu também não estou querendo julgar prefeito, presidente, eu não estou querendo tecer julgamento a ninguém. Eu estou fazendo uma pergunta para ver como é que nós estamos em relação a isso. E aí depois eu faço também um comentário ao legislativo. O Fábio é especialista em direito, mestre, eu sou jurista, nosso amigo é filósofo, já atuou na área do legislativo. Como que estão as nossas leis, decreto, até mesmo o executivo? O nosso amigo Rubens falou que nós estamos voltando ao sarampo. O que nós estamos sendo? Preditivo, proativo, reativo quando eu faço do sarampo? Quando eu falo do sarampo? E em termos de leis, o que tem legislado isso aí? Nós temos? Como que o legislativo prevê? Eu contei um exemplo que na época do crimes cibernéticos, especialistas, olha, estão acontecendo coisas que nós não temos nada legislado. Hoje nós temos aí crimes cibernéticos já legislados, mas precisou passar um bom tempo, sofrer para que depois nós pudéssemos organizar alguma coisa. Aí nós vimos aqui essa concepção da preditividade, ela está muito relacionada à moda, que prevê tendências, o setor financeiro, a engenharia está bem desenvolvida em relação a isso.
Mas em termos de administração pública, principalmente quando se volta para a saúde, vamos analisar o caso atual. Como que nós estamos, ou melhor ainda, é claro, percebe-se, estamos sendo reativos. A pergunta é, poderíamos ser proativos ou ainda melhor, preditivos nessa área? A posição do presidente, talvez aí trazer uma desarmonia entre os três poderes. Não estou falando isso. Houve afirmações nesse sentido. Mas será que ele estaria sendo preditivo com a finalidade de promover aí um avanço na solução dos problemas relacionados à saúde e economia? Está feita aí a minha pergunta. É um recorte interessante, bem denso. A gente percebe que o mundo como um todo não foi preditivo, o Brasil não foi proativo ao antecipar que essa pandemia poderia chegar aqui, embora avançou rapidamente pela Europa, e a nossa reação também está sendo motivo de críticas e abalando a nossa imagem em todos os cenários. Quer dizer, não bastasse aí uma crise social, que nós já vivemos, temos uma crise na saúde, que é herdada agora do exterior, e aí uma crise política aí pela inconsistência dentro do próprio poder. Rubens, passo para você essa bola. Deixa eu fazer uma pergunta antes do Rubens responder, só uma rapidinho. Líder tem várias características, duas delas. O líder ele enxerga mais, aí eu estou falando dos políticos mesmo, né? O líder é aquele que enxerga mais e enxerga antes. Rubens, completando, os nossos líderes enxergam antes e estão enxergando mais? Boa, Calazans. Os temas que você colocou aqui, cada tema desse dá um programa para ser feito, tá certo? Que é muito profundo. Então, começando aí por esse final, tem aquela... Nós sempre tratamos, né, entre líder e chefe, né? E da própria liderança, é um processo, se você lidera com uma visão a curto prazo, numa perspectiva político-eleitoral, tá certo? Porque nós estamos há 24 meses de um processo eleitoral, as pessoas esquecem, mas está ali, né? Esse ano praticamente já foi, né? Enfim, hoje tem uma entrevista do ministro Luiz Barroso, do presidente da TSE, né, falando, até já começando, que o prazo é mês que vem, junho, se vai manter outubro, ou vai novembro ou dezembro as eleições. E tem aquilo que é a visão de estadista. Você olhar daqui, como é que nós vamos ver daqui a 50 anos, 70, 80 anos? Aí entra a questão do ego do ser humano, achando que o mundo acaba aqui. Nós somos fruto de gerações passadas que pensaram e pensam o mundo, né, nessa perspectiva. E é muito difícil, porque você tem que ter uma formação muito sólida, não é erudição, né? É muita educação, muita cultura, muita vida envolvida. Começando pela ciência, lembrando que a ciência ela precisa e demanda muitos recursos, né? Ciência, tecnologia, pesquisa e inovação. Isso também não entrou ainda na pauta fortemente. Até porque o mundo, independente de pandemia, nós estamos daqui a 50, 100 anos, quando estudarem, eu falo muito em sala de aula, quem estava dentro da Revolução Industrial, né, máquina a vapor, enfim, né, texto, indústria, não estava percebendo o que estava acontecendo. Então, nós estamos aí dentro disso. Então, é um desafio muito grande. Segundo, é a cultura mesmo de subestimar, né? Aquela história do esgoto, e a minha saúde. Eu falo isso porque a gente vê no Japão e outros países asiáticos, o uso da máscara já era uma constante. No aeroporto de Hong Kong, em 2007, você já descia, as máquinas já mediam sua temperatura, o que nós estamos fazendo agora de barreira e tal. Só que nós estamos sempre descolados pensando que não chega, né? É como você falar com alguém de uma cidade do interior, mas aqui não teve nada, é bobagem, não sei o que. Aí em São Paulo agora chegou, né? Porque você não vê transmitindo. Então, é diferente de ver um carro vindo em cima da pessoa. Então, esse é um desafio. E minha avaliação é que nós estamos numa ação reativa, lamentavelmente. Está entrando na nuvem, é uma bobagem que nós vamos enfrentar, tem a nossa cultura que a gente faz uma gambiarra, puxa daqui, dá um jeitinho e vamos empurrando. É um negócio assim, muito sério, né, a ser enfrentado. Mas, de outro lado, nós estamos vendo muitos pesquisadores, universidades, instituições,
Aqui no Rio mesmo, a própria UFRJ, aí próximo do Fábio, houve uma doação forte de parte da sociedade, vai recuperar um andar, ou já recuperou, equipando. Estão vendo ações também proativas. Mas, na verdade, nós precisamos ter essa ação preditiva daqui para frente, né? Porque estão falando em possibilidades intermitentes, então está trocando o pneu do carro em movimento, mas vamos ver como vamos atuar em médio e longo prazo também, entendeu, Calazans? É um desafio, é tudo agora. E aí vale destacar a fala do presidente do Supremo Tribunal Federal, que falou que aí não tem jeito, o papel do executivo é coordenar. Cadê o gabinete de crise? Aí você envolve o legislativo, envolve o judiciário, envolve o setor da indústria, dos trabalhadores, da universidade, da Fiocruz, do Butantan, de todos os institutos, né? Você faz um grande gabinete de segurança pública, dos profissionais da saúde, enfim, e no intercâmbio no mundo, para você trocar informações e experiências do que deu certo, né? Enfim, e vamos torcer que ontem mesmo saiu uma matéria nos Estados Unidos, eles espera, né? E aí a ciência não é o nosso tempo, tem isso também, as pessoas não entendem, aperta e resolve, de que um estudo lá no Monte Sinai, no hospital, apontando, eles estão validando, né, o processo de pesquisa aí, enfim, de quem adquiriu ter condições de ter anticorpos em relação a isso. Então, é um desafio, uma aprendizagem, mas, para finalizar, é a nossa perspectiva que possamos sair dessa maduros, responsáveis e influenciando outras pessoas que ainda não acreditam, lamentavelmente, de que é uma coisa séria e que não. No passado, a humanidade enfrentou também outras pandemias como essa, e outras podem vir também. Para fechar, aquelas que você falou, porque é uma discussão de fundo em relação à questão da sustentabilidade, o mundo, os recursos que nós utilizamos, como é que vai se dar esse desdobramento para a gente ter um mundo sustentável, né, para os nossos filhos, netos, enfim, os que virão. Esse ponto é interessante, Rubens, e a questão da preditividade. A que ponto nós estamos sendo preditivos, reativos e proativos? E aí eu faço uma provocação, devolvo a provocação do Calazans, no momento em que o chefe do executivo minimiza os efeitos da pandemia, convoca as pessoas para eventos públicos. E aqui eu não estou fazendo uma abordagem de cunho político apoiando ou recriminando o objetivo da manifestação, mas a manifestação em si, num momento tão sensível para a saúde pública. Isso, de certa forma, também não funciona de forma a retardar ou deteriorar a nossa reação, porque a sociedade acaba não acreditando que a coisa é tão severa assim e continua indo para a rua, porque o próprio chefe do executivo, ele assim nos dá esse exemplo, que aparentemente até não é um bom exemplo, e digo isso porque ele contraria o seu ministro da Saúde, tanto o que saiu quanto o que está presente no momento, que mantém a mesma política, entendendo que o distanciamento social, se não resolve, ele auxilia na redução da curva, principalmente em um momento em que nós não estamos preparados para ter muitos atendimentos simultâneos. Então, nesse caso, Calazans, a conduta do chefe executivo mitigando com uma gripezinha e sempre estando em público, fazendo selfies e abraços, tirando a discussão, a crítica que ele faz à própria mídia em si, se é adequado ou não, isso aí o tempo nos dirá, o tempo será o nosso julgador. O que você acha disso? É uma resposta muito difícil de ser dada. Eu queria só dizer o seguinte: nós precisamos ter um cuidado. Eu vou remeter à Bíblia, no primeiro pecado, né? Então, Deus deu uma orientação para Adão, Adão não cumpriu, e quando Deus foi falar com a Eva, e aí, tudo bem? Eva não, Adão, né? Adão, tudo bem? Parece que você não obedeceu? Não, foi a Eva. Eva, o que foi? Não, foi a serpente. E nós, depois do pecado original, nós estamos até hoje atribuindo culpas às outras pessoas.
e esquecemos, muitas vezes, que nós também somos responsáveis. Fiz uma cirurgia, tive que retornar ao dentista, fiquei 10 dias sem sair de casa. Quando eu fui retornar ao dentista esses dias, Avenida Brasileme, que é aqui perto de casa, eu falei assim, nós não estamos em pandemia. Nós não estamos. As pessoas andando, correndo, com máscara, sem máscara. Eu olhei assim, eu parei o carro e nós não estamos. Então, o executivo, ele poderia, sim, dar um exemplo melhor. Mas, nesse contexto geral, nós somos coautores. Nós não somos vítimas. No Carnaval, eu fiz essa pergunta no Carnaval. Eu fiz essa pergunta. O que está acontecendo? Se fôssemos um país sério, e se nós fôssemos responsáveis, não teríamos Carnaval. As autoridades não teriam aprovado o Carnaval e nós, sociedade, as pessoas que pularam, não teriam pulado. Então, a atitude do governo talvez não seja a exemplar, como você afirmou. Mas tudo bem, ele tem a responsabilidade dele e a nossa. Então, eu vejo isso num contexto mais amplo. Eu moro aqui, de vez em quando eu saio por necessidade, que eu evito, e eu vejo onde está a nossa responsabilidade. Então, hoje, estão jogando responsabilidade para o executivo, que ele não estou eximindo de responsabilidade do executivo, quem quer que seja, não estou eximindo. Diante desse contexto, o comportamento do nosso presidente, não estou falando, não sou bolsonarista, nem contra, nem a favor, não estou falando de pessoas, estou falando de condutas. Eu acho que deveria ser mais compatível com as orientações do governo. Mas isso não justifica o comportamento da humanidade, da sociedade, principalmente brasileira. Nós, diante desse contexto, nós somos coautores. Eu concordo que nós somos coautores nisso, coautores em a cada década degradar o meio ambiente. Acho que mais alertas do que isso não é necessário. Mas eu acho que um ponto que o Rubens levantou, ele vem ao encontro desse debate, Calazans, que é a questão da cultura, da educação, da pesquisa. O nosso povo é um povo muito carente, é um povo ainda muito carente de educação, né? E isso aí quando você pega uma situação dessa, entre carência de educação e exemplos ruins, você tem a tempestade perfeita. O que você acha, Rubens? É por aí mesmo. O que o Calazans está destacando é algo muito delicado. Eu trato isso aí nem mais como uma hipótese, né? Mas anteontem, dia 7, na Folha, tem um artigo do Contardo Caligares, né? Um psicanalista, que tem um belíssimo livro, Hello Brasil, né? E é muito interessante alguém de fora ter um olhar sobre nós também. Óbvio, um psicanalista sem o preconceito ou a divisão, ou com uma regra moral forte, enfim, tudo bem. E a origem dele é italiana, né? Enfim, mas educado nos Estados Unidos, França, enfim, mas mora no Brasil há mais de 3 décadas, né? Então ele vem se dedicando muito a estudar a sociedade brasileira e clinicando, né? É um desafio, nós precisamos superar isso não somente em relação à pandemia, mas em relação à vida na sociedade brasileira, porque ainda é pautado nós chegamos, né? Hoje de manhã já saiu com os dados somando das secretarias estaduais, porque os nossos dados estão subestimados, né? Você vê todos os modelos matemáticos que estão falando aí, é muito mais. Já chegamos a 10 mil. 10 mil. Tem estudo aí de um professor da Universidade de Ribeirão Preto de Medicina, ele já, na melhor das hipóteses, 1 milhão e pouco já contaminado e tudo mais. Mas é aquela história, né? Não é na minha casa, não é no meu vizinho, não é ter uma relação, né, próxima, isso é uma hipótese, tá, gente? Então não me afeta. O que são 10 mil? Ou mais perverso ainda, como eu já ouvi, né? Porque eu tive amigos que faleceram. Qual era a idade dele? Pô, como se você fizesse 60, 65 anos, toma cicuta, porque nós precisamos resolver um problema previdenciário e de saúde pública e de trabalho para a sociedade. Pô, em 60, 65 anos, você está muito bem hoje em dia comparado a 40 anos atrás. Porque nós, né, vamos viver muito mais, certamente, as novas gerações. Né? Vamos consertar ali os nossos problemas técnicos, né, operacionais, enfim. Então, é perverso.
E mais ainda perverso. Ah, tinha alguma coisa. Olha, todos nós temos alguma coisa, né? Agora você convive com isso. Então, isso traz uma cultura muito perversa ainda dentro da nossa sociedade, de pagar para ver. Não estou nem falando da questão social, econômica, sobrevivência, não. Estou falando do ser humano. E tem um outro mais agravante, né? Essa visão muito... Não parecer uma coisa assim, que tem esses riscos da interpretação, é isso ou aquilo, né? Mas, assim, o outro alguém virá ao meu socorro e fará, e eu preciso fazer a minha parte. Entendeu? Então, essa coisa de sair da infantilidade, da idiotização, nesse sentido, enfim, não desses ideológicos que ficam pregando aí em relação ao outro, é muito grande, é fundamental. As pessoas precisam entender que a rua não é lixeira. Entendeu? Enfim, então, só estou trazendo aqui que é um debate profundo agora. A liderança, quando ela não harmoniza, não coordena e não dá uma diretriz, acaba somando e contribuindo para essa palavra que alguns não gostam, do empoderamento do que eu tenho que ignorar, porque, enfim, é muito complicado, né? E aí, independente do lugar que as pessoas estejam, aí remetendo ao Calazans a Bíblia, né? Cada um fica com o seu discurso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí empodera e quer brigar contigo. O negócio está ali na frente. Enfim, então, esse chamamento à sociedade é fundamental. Quem sabe, esse é o momento de um chamamento à responsabilidade. Porque há um descolamento, como se eu não pertencesse ao mundo, à vida, à sociedade, à comunidade, à minha família. Ótimo. Bom, estamos encerrando, o tema está muito gostoso aqui, o debate está profícuo, mas é hora de encerrar. Calazans, eu queria ouvir as suas considerações finais. As minhas considerações finais são essas, que nós, como sociedade, tenhamos responsabilidade. Hoje eu recebi na mídia uma pergunta. Você, por acaso, conhece alguém que foi acometido pelo Covid? Acabando aí com o nosso amigo Rubens disse, né? Parece que o negócio está distante. Eu preciso de alguma coisa comprovar. As pessoas não estão acreditando. Então, que nós possamos nos responsabilizar, ainda que alguma coisa não nos tenha afetado. E que sigamos o bom exemplo, ainda que esse bom exemplo não venha dos nossos líderes. E que nós possamos, como o Fábio Anderson diz, o exemplo deveria, uma vez que a sociedade não é devidamente educada, ela acaba seguindo maus exemplos. Esses maus exemplos não devem ser seguidos. Que nós possamos adquirir a responsabilidade por tudo aquilo que nós estamos passando e aprender alguma coisa. O que essa pandemia vai deixar de aprendizado? Estamos reagindo, já era. Entramos na turbulência, vamos reagir. Mas nós não podemos sair dessa situação da mesma maneira que nós entramos. Perfeito. Rubens, obrigado por ter participado do programa. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Queria ouvir suas considerações finais. Eu agradeço o convite para participar aqui desse momento de reflexão e análise sobre a vida, né? Esse é um desafio grande, mais do que nunca, para todos nós que amamos a vida, lutamos pela vida, trabalhamos pela vida. Isso é fundamental e importante. E, enfim, hoje a luta é pela vida, tá certo? Então, nós temos que fazer a nossa parte enquanto sociedade, porque é uma sociedade forte, aberta, madura, esclarecida, tende a isolar também, né, os vírus do atraso, que tem o risco de contaminar. Então, parabenizar por esse seu canal, possibilitar o acesso ao debate, à informação a outras pessoas. Isso é muito importante. Um abraço aí, ao Calazans, a você. Muita saúde para todos nós. Grande abraço, Rubens. Essa é a proposta do Globaliza, é gerar reflexão. Aqui a gente apresenta temas onde você participa, interage, manda seus comentários. Gostou da nossa conversa de hoje, da nossa reflexão? Curta o canal. E eu peço a você
que não pense em números, pense em nomes. São pessoas. Eu acho que é o momento do resgate do solidarismo. Obrigado. Um forte abraço a todos. Um abraço. Grande abraço.